Ele jurava amor eterno. Dizia que você era a única, que não existia outra, mas a verdade estava bem diante dos seus olhos, e você não percebeu. O que parecia um simples detalhe em uma foto acabou revelando tudo, e o choque foi inevitável. A traição, a mentira, o jogo sujo. Como ele pôde fazer isso? Como teve coragem de olhar nos seus olhos, segurar suas mãos e continuar mentindo? Você confiou, você acreditou, mas agora tudo desmoronou. O coração aperta, a respiração falha. Aquele frio na barriga, um nó na garganta. É como se tudo que vocês viveram juntos tivesse sido uma grande farsa. Como pode alguém enganar assim? Como pode prometer amor, fidelidade e, no fim, jogar tudo fora como se não significasse nada? A dor da traição não é só o ato em si, é tudo que vem depois. É a dúvida, o medo, o sentimento de ser feita de boba. Você nunca imaginou que isso aconteceria com você. Mas agora está aqui, com uma ferida aberta, tentando entender onde tudo começou a dar errado. E aquele detalhe, aquele único detalhe, ele te assombra, porque no fundo, algo dentro de você sempre sentiu que havia algo errado. Mas você ignorou, deu desculpas, fez vista grossa, porque era mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade. E agora? Agora o que fazer com essa dor que parece não ter fim? Como seguir em frente quando tudo que você conhecia foi destruído por uma mentira? Ele olhava nos seus olhos e dizia que te amava. Mas enquanto fazia isso, escondia segredos. Segredos que agora vieram à tona. Aquela foto que deveria ser apenas mais um registro de um momento feliz. Mas ali, bem ali, estava a verdade escancarada. Um reflexo no espelho, um detalhe em segundo plano, uma pista que ninguém percebeu, exceto você. O que parecia insignificante se tornou a maior prova da traição. E então, tudo começou a fazer sentido. Os atrasos, as desculpas esfarrapadas, o celular sempre virado para baixo, o nervosismo ao receber uma ligação inesperada. Você sentia que algo estava errado, mas queria acreditar que era coisa da sua cabeça. Mas não era. A verdade sempre aparece. E quando aparece, vem como um golpe, arrancando todas as certezas que você tinha. Ele tentou esconder, tentou manipular, tentou fazer você acreditar que estava imaginando coisas, mas não dá mais para negar. A dor é real, a decepção é sufocante. Você se pergunta se algum dia ele realmente te amou ou se tudo foi uma mentira desde o começo. Porque se ele era capaz de mentir assim, o que mais ele escondia? Quantas vezes ele olhou nos seus olhos e disse que te amava enquanto estava com outra? Agora você olha para trás e tudo parece uma grande ilusão. As palavras de amor, os gestos carinhosos, as promessas, tudo se dissolve diante da verdade cruel. Ele não foi fiel, ele não foi sincero, ele não foi o homem que você acreditava que era, e a dor disso é quase insuportável. Você não queria passar por isso, você não merecia passar por isso. Mas aqui está você, tentando juntar os pedaços de um coração despedaçado, tentando entender como seguir em frente depois de uma traição tão fria e calculada. E então vem o medo. Medo de nunca mais confiar em ninguém. Medo de ser enganada de novo. Medo de que o amor, aquele amor verdadeiro que você sempre sonhou, nunca chegue para você. Porque depois de uma decepção dessas, como acreditar no amor? Como acreditar que existe alguém que realmente vai te valorizar, te respeitar, te amar de verdade? Tudo parece um grande teatro. E você não quer mais ser a espectadora ingênua dessa peça cruel. Mas escute bem, essa dor não define você. Essa traição não determina o seu valor. Você não é a mulher que foi enganada. Você é muito mais do que isso. Você merece mais do que isso. Ele pode ter te traído, pode ter mentido, pode ter destruído a confiança que você tinha, mas ele não pode destruir quem você é, porque você é forte, você é digna de um amor verdadeiro. E um homem como ele nunca deveria ter tido o privilégio de estar ao seu lado. Declare: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir. A dor vai passar. Por mais difícil que pareça agora, essa ferida vai cicatrizar. E um dia você vai olhar para trás e perceber que isso foi um livramento. Porque um homem que mente, que trai, que engana, nunca seria capaz de te fazer feliz.
Você merece alguém que olhe nos seus olhos e diga a verdade, que segure suas mãos e realmente esteja ali para você, que escolha você todos os dias, sem hesitação, sem desculpas, sem segredos. Mas agora, o que fazer com essa dor que te consome? O que fazer com essa raiva, essa sensação de injustiça? Você quer respostas. Você quer entender o porquê. Você quer que ele sofra o mesmo que você está sofrendo. Mas será que isso vai te trazer paz? Será que isso vai curar essa ferida? Ou será que a verdadeira cura está em seguir em frente, em se libertar desse peso, em reconstruir sua vida sem ele? O tempo vai mostrar. Mas agora, nesse momento, você sente que o chão sumiu, que não tem para onde correr, que tudo perdeu o sentido. Como se levantar depois de algo assim? Como confiar de novo? Como voltar a sorrir quando tudo parece desmoronar? São perguntas que não têm respostas fáceis, mas acredite, a resposta vai chegar. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Porque a justiça pode até tardar, mas ela nunca falha. Ele pode ter te enganado, pode ter saído ileso dessa situação, mas a vida cobra. O que se planta, se colhe. E ele vai colher. Pode demorar. Pode parecer que ele seguiu em frente sem pagar pelo que fez, mas ninguém foge das consequências. E enquanto isso, você vai se fortalecer, você vai se reerguer. Você vai descobrir que a verdadeira felicidade não depende dele, mas sim do amor que você tem por si mesma. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender que essa traição foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque ela te libertou de alguém que nunca foi digno de você. Mas até lá, há um caminho a percorrer. Um caminho que parece escuro agora, mas que logo, logo será iluminado pela verdade, pela força e pelo recomeço. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E agora me diga, você já passou por algo assim? Como encontrou forças para seguir em frente? Quero ouvir sua história nos comentários, porque juntas somos mais fortes. Agora que você está aqui, algo dentro de você não te deixa sair, porque essa história, essa dor, essa traição pode ser a sua, ou pode ser o medo que você sempre teve de descobrir algo assim. Mas a verdade é que ninguém está preparado para um golpe desses. Quando você ama, quando você se entrega, quando constrói uma vida com alguém, jamais imagina que a pessoa que dorme ao seu lado pode estar mentindo para você. Mas e se estiver? E se agora, neste exato momento, houver algo que você ainda não viu? Algo que, quando descobrir, vai mudar tudo? É isso que mais dói. O tempo perdido, as palavras ditas, os sonhos compartilhados, os planos que pareciam tão reais, tudo isso vira poeira quando a verdade vem à tona. E a pergunta martela sem parar: será que tudo foi mentira? Porque se ele foi capaz de te enganar assim, quantas outras vezes isso aconteceu sem que você soubesse? Quantas outras fotos guardam segredos? Quantos olhares desviados esconderam verdades? Quantas vezes ele se despediu de você dizendo que te amava e logo depois foi para os braços de outra? E o pior é a humilhação, a sensação de que você foi a última a saber, de que as pessoas ao seu redor talvez já desconfiassem, de que enquanto você acreditava no amor, outros já sabiam da traição. Isso corrói, isso destrói, porque não é só sobre o que ele fez, é sobre como você se sente depois, como alguém que foi enganada, traída, descartada como se fosse nada, como se seu amor, seu esforço, sua entrega nunca tivessem valido a pena. E ele continua como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse culpa, como se tudo fosse um grande mal-entendido. Ele vai tentar minimizar, dizer que não foi nada, que foi só um erro, que você está exagerando. Mas você sabe a verdade, você sabe o que viu, você sabe que aquilo não foi um deslize, foi uma escolha. Ele escolheu mentir, escolheu enganar,
escolheu brincar com os seus sentimentos. E agora ele precisa pagar por isso. Mas como? Como fazer justiça quando a dor é tão grande que você nem consegue pensar direito? Como encontrar uma saída quando tudo que você quer é gritar, chorar, fugir? Como seguir em frente quando tudo parece perdido? Porque é assim que você se sente agora, perdida, sem saber se deve confrontá-lo, se deve ir embora, se deve tentar entender. Mas será que vale a pena? Será que ainda existe algo para salvar? Ou será que a única coisa que precisa ser feita agora é aceitar a verdade e seguir em frente? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E aí vem outro medo, o medo da solidão, o medo de não encontrar mais ninguém, o medo de que essa dor nunca passe. Porque por mais que ele tenha sido cruel, ainda existe uma parte sua que quer acreditar que ele pode mudar, que talvez, só talvez, isso tenha sido um erro. Mas a pergunta que não quer calar é: quantos erros você está disposta a perdoar? Porque hoje foi uma foto, amanhã pode ser algo pior. E então, quando perceber, terá passado anos aceitando desculpas vazias. Ele não mudou antes. Por que mudaria agora? Ele sabia que te magoaria, sabia que estava arriscando tudo e ainda assim fez. Isso diz muito mais sobre ele do que sobre você. E é isso que você precisa entender agora. O problema não está em você. O problema está nele. Mas quem vai pagar esse preço se continuar ao lado dele é você. E talvez seja isso que ele quer. Que você se acostume com a dor, que aceite migalhas, que continue ali, esperando que um dia ele acorde e perceba o quanto você vale. Mas e se ele nunca perceber? E se ele continuar te usando, te enganando, te manipulando? Você está disposta a pagar para ver? Porque o tempo não volta. O tempo que você perde com um homem que não te valoriza é tempo que você poderia estar vivendo de verdade. Agora imagine isso. Imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que nada mudou, que ele continuou o mesmo, que você continuou sofrendo, que a única coisa que aumentou foi a sua dor e o seu arrependimento por não ter saído antes. Como seria viver com esse peso? Como seria carregar esse fardo pelo resto da vida? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Mas e se eu te disser que existe uma saída? Que você não precisa aceitar isso? Que você pode dar um basta agora e recuperar a sua vida? Sim, dói. Sim, é difícil. Mas sabe o que é ainda mais difícil? Continuar vivendo assim. Continuar esperando que um homem que já mostrou quem é, de repente, vire outra pessoa. Porque isso não vai acontecer. Ele não vai mudar. Ele não vai te dar o que você merece. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você se liberta. Mas como seguir em frente quando tudo que você sente é dor? Como recomeçar quando parece que seu coração nunca mais será o mesmo? A resposta não é simples, mas ela existe. E ela começa com uma decisão. A decisão de se escolher. De parar de colocar a felicidade nas mãos de alguém que não soube te valorizar. De entender que você merece mais. De olhar para essa dor e dizer: eu não sou essa dor, eu não sou essa traição, eu sou muito mais do que isso. E é aí que tudo muda. Porque quando você para de buscar respostas nele, quando você para de esperar que ele te peça perdão, que ele perceba o que perdeu, você começa a encontrar respostas dentro de você. Você começa a entender que essa traição não define o seu valor. Que o amor verdadeiro ainda existe. Que essa dor, por mais forte que seja agora, um dia vai passar. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. E quando esse dia chegar, quando você se olhar no espelho e enxergar a mulher forte que sempre foi, você vai agradecer. Agradecer por ter saído. Agradecer por ter se escolhido. Agradecer por não ter ficado onde não era amada. Porque agora você sabe, o amor não é dor. O amor não é mentira. O amor não é traição. O amor de verdade ainda está por vir. Mas agora eu te pergunto, você está pronta para dar esse passo? Está pronta para se libertar dessa dor? Ou vai continuar esperando que ele mude? A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo não espera e a vida não volta atrás. Mas e se você não tomar essa decisão agora? E se continuar esperando, dando chances, acreditando que ele pode mudar? Quanto tempo mais você vai perder? Quantas noites
noites mal dormidas ainda terá que suportar. Quantas vezes mais vai sentir esse aperto no peito, esse desespero, esse vazio que só cresce? Porque a verdade é uma só. Se você não decidir sair dessa situação, essa dor nunca vai acabar. Você pode até tentar se enganar, fingir que está tudo bem, que ele merece mais uma chance. Mas no fundo, você sabe, ele não merece. Ele já teve todas as chances do mundo. E o que fez com elas? Jogou fora. Assim como jogou fora sua confiança, seu amor, sua lealdade. Porque se ele realmente se importasse, nunca teria te feito passar por isso. Nunca teria mentido. Nunca teria traído. Nunca teria te deixado nessa escuridão, questionando tudo que viveram. E sabe o que é pior? Se você continuar perdoando, ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, porque agora ele sabe que pode. Ele sabe que basta pedir desculpas, prometer mudar, dizer que foi um erro, e pronto, você aceita, você perdoa, você fica. Mas e depois? Quanto tempo vai demorar para a próxima traição? Quanto tempo vai levar até que você descubra outra foto, outra mensagem suspeita, outro segredo que ele tentou esconder? O medo de ficar sozinha te prende. O medo de começar do zero, de recomeçar sem ele. Mas e o medo de viver infeliz? E o medo de perder mais anos da sua vida com alguém que não te valoriza? Você realmente quer passar mais 5, 10, 15 anos ao lado de um homem que já provou que não merece você? Porque o tempo vai passar, a vida não para. E se você não tomar uma atitude agora, vai olhar para trás um dia e perceber que perdeu anos esperando por alguém que nunca iria mudar. Declare: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E você pode estar pensando: mas eu ainda o amo. Como simplesmente esquecer? Ninguém está dizendo que será fácil. Ninguém está dizendo que a dor vai sumir de um dia para o outro. Mas sabe o que dói ainda mais? Continuar se machucando, continuar presa a um ciclo de mentiras e decepções, continuar alimentando esperanças em alguém que não tem medo de te perder. Porque se ele tivesse medo de te perder, nunca teria feito isso com você. E a grande verdade é essa: ele não tem medo de te perder. Ele acha que pode continuar fazendo o que quer, porque no final das contas, você sempre volta. Mas e se dessa vez você não voltasse? E se dessa vez você mostrasse que não aceita mais migalhas, que não aceita mais ser tratada como uma segunda opção? Você acha que ele realmente mudaria? Ou será que simplesmente procuraria outra pessoa para enganar? Porque é isso que homens assim fazem. Eles não mudam, eles não aprendem, eles apenas encontram outra mulher para iludir, outra mulher para alimentar com mentiras, promessas vazias, palavras bonitas sem valor. E se você não sair dessa agora, um dia será você a outra mulher que ele trai com alguém novo. Um dia será você olhando para trás e percebendo que perdeu anos tentando consertar algo que nunca teve conserto. E sabe o que é mais triste? Quanto mais tempo você perde com alguém assim, mais difícil fica se libertar, mais difícil fica acreditar no amor de verdade, mais difícil fica confiar em alguém que realmente queira te fazer feliz. Porque essa relação tóxica vai te deixando desacreditada. Vai matando aos poucos sua esperança, sua autoestima, sua capacidade de se amar, até chegar um ponto em que você não sabe mais quem é sem ele. E esse é o pior lugar para se estar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Mas eu te pergunto, e se existir um amor de verdade esperando por você? E se nesse exato momento Deus estiver preparando alguém que realmente vá te amar, te respeitar, te valorizar? E se essa dor, por mais sufocante que seja agora, for apenas o caminho para algo muito melhor? Você pode não ver agora, pode não acreditar agora. Mas um dia vai olhar para trás e entender: essa traição foi um livramento. Mas para que esse livramento se concretize, você precisa fazer sua parte. Você precisa sair desse ciclo. Você precisa parar de se enganar. Você precisa enxergar as coisas como elas realmente são. Esse homem não vai mudar. Ele não vai se tornar o homem dos seus sonhos. Ele não vai te dar o amor que você merece. Porque quem ama não trai. Quem ama não mente. Quem ama não engana.
Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Agora pare e pense. Quantas vezes você já chorou por causa dele? Quantas noites perdeu o sono tentando entender o que fez de errado? Quantas vezes se culpou achando que talvez você não fosse boa o suficiente? Mas e ele? Será que ele perdeu noites de sono? Será que ele chorou, desesperado com medo de te perder? Ou será que, enquanto você sofria, ele estava nos braços de outra, vivendo sua vida sem culpa, sem arrependimento? Porque é isso que você precisa entender. Ele não está sofrendo como você está. Ele não sente a sua dor. Ele não está passando pelo mesmo inferno que você, porque para ele foi apenas mais uma mentira, apenas mais uma traição. Ele não sente culpa, porque quem mente com tanta facilidade já perdeu a capacidade de se importar. E agora você tem uma escolha. Pode continuar sofrendo por alguém que nunca te mereceu. Pode continuar perdendo tempo com alguém que nunca soube te valorizar. Ou pode dar um basta. Pode levantar a cabeça, respirar fundo e dizer: eu mereço mais. Porque você merece. Você sempre mereceu. Só que passou tanto tempo acreditando nas mentiras dele que esqueceu do seu próprio valor. E sabe o que mais? No dia em que ele perceber que você se foi de verdade, ele vai tentar voltar, vai te procurar, vai dizer que mudou, que aprendeu a lição, que agora sim ele entendeu o seu valor. Mas não se engane, é só mais uma tentativa de te prender, porque no fundo ele não quer perder você, não porque te ama, mas porque ama o poder que tem sobre você. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida, e você não pode deixar isso acontecer, não pode permitir que ele te manipule de novo, porque se você der mais uma chance, ele vai fazer de novo, vai te trair de novo, vai mentir de novo. E sabe o que mais? Ele já sabe disso. Ele já sabe que pode contar com o seu perdão. Mas e se, dessa vez, ele visse que você realmente mudou, que você não vai mais aceitar menos do que merece? Esse é o seu momento. O momento de se libertar. O momento de parar de viver uma mentira. O momento de escolher a si mesma, porque você não foi feita para viver sofrendo. Você não foi feita para aceitar um amor que dói mais do que conforta. Você nasceu para ser feliz, e essa felicidade não está ao lado dele. Então me diga, você está pronta para dar esse passo? Ou vai continuar esperando até que seja tarde demais? E se você não agir agora? E se deixar passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês esperando que de repente algo mude? O tempo não espera por ninguém. A vida continua, e cada dia que você passa sofrendo por alguém que nunca te valorizou, é um dia a menos de felicidade, um dia a menos de paz, um dia a menos de amor verdadeiro. Pense nisso. O que você está segurando? O que ainda te prende? Será o medo do que vem depois? Será que você teme não encontrar mais ninguém? Mas me responda, não é melhor estar sozinha do que ao lado de alguém que destrói sua paz? Porque essa relação já não te faz feliz. Você já não dorme tranquila. Você já não sorri como antes. Você não confia mais. E sem confiança, o que sobra? Se você continuar onde está, sua vida vai se tornar um ciclo sem fim de dor e decepção. E o pior, ele não vai parar até que você diga basta, até que você mostre que não aceita mais ser tratada como uma opção. Porque enquanto ele souber que pode mentir e te ter de volta, ele vai continuar. E quando ele perceber que perdeu o controle sobre você, aí sim, ele vai sentir o peso das consequências. Mas será que ele realmente sofre? Será que ele sente culpa? Não se iluda. O homem que mente e trai, mente primeiro para si mesmo. Ele cria uma realidade onde suas ações não têm peso, onde suas palavras vazias são suficientes para manter você presa. Ele sabe que você tem um coração bom. Ele sabe que você é leal. E ele usa isso contra você. Ele joga com a sua esperança, com o seu desejo de acreditar que um dia ele será o homem que você imaginou que ele fosse. Mas e se ele nunca for? E se esse homem só existir na sua cabeça? E se a pessoa que você ama, na verdade, nunca existiu?
porque o homem que mente, que engana, que trai, não é o homem que você ama. O homem que você ama foi uma ilusão, uma máscara, algo que ele criou para te prender. Mas um dia a máscara sempre cai. E agora você está vendo a verdade. Declare: eu confio em Deus. Se acredita que o melhor ainda está por vir. E dói. Dói aceitar que você se entregou por inteiro para alguém que nunca mereceu seu amor. Dói perceber que todos aqueles momentos felizes foram baseados em mentiras. Mas sabe o que dói mais? Continuar nesse jogo, sabendo que o final sempre será o mesmo. Porque se ele te traiu uma vez e não sofreu consequências, ele vai trair de novo. E sabe qual o pior sentimento? O da vergonha. Vergonha de ter acreditado, vergonha de ter defendido ele, vergonha de ter se humilhado, de ter perdoado tantas vezes. Mas essa vergonha não é sua, essa culpa não é sua. Você amou com verdade, você acreditou porque tinha um coração puro, você confiou porque era isso que esperava de alguém que dizia te amar. O erro nunca foi seu. E agora? O que fazer com essa dor? O que fazer com esse vazio? Porque a verdade é que ele destruiu muito mais do que a relação de vocês. Ele destruiu a confiança que você tinha nas pessoas. Ele destruiu a sua capacidade de se sentir segura. Ele fez você duvidar do amor. Mas e se eu te disser que essa não precisa ser a sua história para sempre? Que essa dor não precisa te definir? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode estar se perguntando: mas e se eu nunca mais amar alguém? E se ninguém mais me quiser? E se eu nunca conseguir superar isso? Essas perguntas surgem porque ele te fez acreditar que sem ele você não é nada. Ele destruiu sua autoestima pouco a pouco. Ele fez você duvidar do seu valor. Mas me ouça, você é muito mais do que isso. Você ainda não percebeu a força que tem. Ainda não enxergou que essa história, por mais dolorosa que seja, pode ser o começo de algo incrível. O começo de uma nova vida. O começo de uma versão sua que não aceita menos do que merece. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa sair desse ciclo antes que ele destrua tudo que você ainda tem dentro de si. E a verdade é que, no fundo, você já sabe o que precisa fazer. Você sente que essa relação não tem mais volta. Você sabe que ele nunca vai mudar. Você já tentou, você já perdoou, você já se esforçou ao máximo e nada adiantou. Então, até quando você vai continuar? Até quando você vai se colocar em segundo plano? Até quando vai aceitar viver com esse medo, essa angústia, essa dor que nunca passa? Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E não se engane. Se você continuar aceitando isso, um dia vai olhar no espelho e não vai mais se reconhecer. Vai ver uma mulher cansada, desgastada, sem brilho nos olhos, sem vontade de viver. E tudo isso por quê? Por um homem que nunca se importou de verdade. Por um homem que nunca soube te amar. Por um homem que não hesitou em te magoar. Mas e se eu te disser que há uma saída? Que você ainda pode se reconstruir, que esse não precisa ser o fim da sua história, mas sim o começo de algo muito maior. Deus não te colocou nesse mundo para sofrer. Ele não te fez para viver com um coração partido. Ele tem algo muito melhor preparado para você. Mas primeiro, você precisa se libertar do que te machuca. E um dia, você vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto para ir embora. Vai perceber que perdeu tempo demais sofrendo por alguém que nunca valeu a pena. Vai ver que o amor verdadeiro estava esperando por você esse tempo todo, mas você estava ocupada demais se agarrando a uma mentira. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora me responda, você vai continuar se destruindo por alguém que nunca teve medo de te perder? Ou vai levantar a cabeça e escolher a si mesma? A escolha está nas suas mãos, mas lembre-se, o tempo não volta. E cada dia que passa é um dia a menos para ser verdadeiramente feliz. Então me diga, o que você vai escolher agora? Você pode continuar vivendo essa mentira, alimentando esperanças vazias, tentando costurar um amor que já se despedaçou. Mas até quando?
Até quando você vai permitir que ele te faça de boba? Até quando vai continuar se machucando, fingindo que está tudo bem, sorrindo por fora, enquanto por dentro sente o coração sangrar? A verdade dói, mas a mentira destrói. E se você continuar se enganando, essa destruição vai te consumir por inteiro. Não será apenas a sua relação que estará em ruínas, será você, sua paz, sua autoestima, sua capacidade de amar. Você não pode permitir que esse homem leve tudo de você, porque ele já levou demais. Ele já tirou seu brilho, já arrancou sua confiança, já te fez questionar o seu valor. Mas agora você tem uma escolha. Você pode continuar se agarrando a esse pesadelo ou pode acordar. Pode abrir os olhos e enxergar que esse amor não é amor, que isso nunca foi sobre carinho, respeito ou parceria. Isso foi um jogo onde ele sempre teve as cartas na mão, sempre soube como te manipular, sempre soube como te manter presa. Mas agora ele sente medo, porque ele sabe que você está perto de despertar. Ele sabe que dessa vez pode ser diferente. E esse é o maior pavor dele, porque um homem assim não quer perder o controle. Ele não quer perder o poder que tem sobre você. Ele não quer te ver livre, porque se você se libertar, ele não terá mais para onde correr. Então, a pergunta que não quer calar: você vai continuar dando esse poder a ele, ou vai finalmente tomar as rédeas da sua própria vida? Declare: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Porque se você acha que ele vai mudar, me responda: quantas vezes ele já prometeu isso? Quantas vezes ele jurou que nunca mais faria? Quantas vezes ele te fez acreditar que dessa vez seria diferente? Mas foi? Ou tudo sempre volta ao mesmo ciclo? Porque é assim que funciona. Primeiro ele mente, depois ele nega, depois ele tenta te fazer sentir louca. E por último, quando vê que não tem mais saída, se faz de arrependido. Mas no fundo você sabe, esse arrependimento dura até quando? Até a próxima traição, até a próxima mentira, até a próxima desculpa esfarrapada. E você, até quando vai aguentar? Até quando vai carregar esse fardo? Até quando vai permitir que a vida passe diante dos seus olhos enquanto você fica presa nessa dor? Porque se você continuar assim, um dia será tarde demais. Um dia você vai acordar e perceber que gastou anos da sua vida esperando por um homem que nunca mereceu nem um dia do seu amor. E sabe o que mais dói? A traição não foi só dele, foi sua também. Não contra ele, mas contra você mesma. Porque cada vez que você aceitou menos do que merece, cada vez que engoliu o choro, cada vez que fechou os olhos para o óbvio, você também se traiu. Você se deixou para trás, você se esqueceu. Mas agora é hora de lembrar quem você é. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, porque você não é essa mulher quebrada que ele fez você acreditar que é. Você não é a mulher que precisa implorar por amor, que precisa mendigar atenção, que precisa aceitar migalhas. Você é forte, você é valiosa, você merece muito mais do que isso. E um dia ele vai perceber, um dia ele vai olhar para trás e entender o que perdeu. Porque homens assim só entendem quando é tarde demais, quando você já foi embora, quando você já reergueu sua vida, quando ele já não pode mais te alcançar. E então ele vai se arrepender. Mas esse arrependimento não será o suficiente, porque ele teve todas as chances do mundo. Ele teve você ao lado dele e desperdiçou. E nesse dia você não sentirá raiva, não sentirá tristeza. Você apenas seguirá em frente, sabendo que a sua felicidade nunca dependeu dele, sabendo que tudo isso foi um aprendizado, sabendo que a dor que ele causou um dia se transformou na sua força. Declare: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Mas e agora? Agora, enquanto você ainda sente essa dor, enquanto tudo ainda parece difícil, como dar o primeiro passo? Como encontrar forças para sair desse buraco? A resposta está dentro de você.
O primeiro passo é se olhar no espelho e decidir: eu não aceito mais isso. Eu não vou mais sofrer por alguém que não me merece. Eu não vou mais desperdiçar minhas lágrimas por alguém que nunca teve medo de me perder. E sabe o que acontece depois disso? Você começa a recuperar o que perdeu. Você começa a sentir o alívio de não precisar mais vigiar cada passo dele, de não precisar mais checar o celular, de não precisar mais viver com medo da próxima mentira. Você começa a sentir paz. E essa paz não tem preço, porque a verdadeira felicidade não está em um relacionamento, não está em um homem, não está em promessas vazias. A verdadeira felicidade está dentro de você, está no momento em que você escolhe a si mesma, está no momento em que você decide que não vai mais se submeter ao sofrimento. E nesse dia, você vai ver, você não perdeu nada, você se livrou, você se libertou, você renasceu. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora me responda, o que você vai fazer? Vai continuar nessa dor, esperando por um milagre que nunca virá? Ou vai dar o primeiro passo para uma nova vida? A escolha está nas suas mãos. Mas lembre-se, o tempo não espera, a felicidade não espera, e a sua vida está acontecendo agora. Então me diga, qual será a sua escolha hoje? Agora tudo se resume a um único momento, o momento em que você decide quem realmente é. O momento em que você olha para si mesma sem medo, sem dúvidas, e enxerga a verdade que sempre esteve ali. A verdade que ele tentou esconder. A verdade que a dor tentou apagar. A verdade que diz que você não precisa dele para ser feliz. Porque veja bem, você não perdeu um grande amor, você perdeu uma ilusão, você perdeu uma mentira, você perdeu o peso de carregar uma relação que nunca foi justa. O que você ganhou? Isso sim vale a pena. Você ganhou de volta a sua liberdade. Você ganhou de volta a sua paz. Você ganhou de volta o direito de ser feliz sem medo, sem desconfiança, sem a sombra de uma traição sempre pairando sobre você. E agora, ele pode até tentar voltar. Pode chorar, pode implorar, pode prometer mundos e fundos. Mas algo dentro de você mudou, algo dentro de você despertou. E dessa vez, não tem volta. Dessa vez, não há espaço para desculpas. Dessa vez, você sabe exatamente o que merece. E não é ele. Ele perdeu você. E essa será a dor que ele nunca conseguirá apagar. Porque um dia, ele vai olhar ao redor e perceber que está sozinho. Que todas as suas mentiras, todas as suas traições, todas as suas desculpas o levaram exatamente para onde ele deveria estar. No passado. Enquanto você, com sua cabeça erguida, com seu coração forte, segue em frente, sem olhar para trás. E quando esse dia chegar, quando você se sentir inteira de novo, quando perceber que a vida é muito maior do que essa dor, você vai entender. Essa não foi a sua derrota. Essa foi a sua libertação. Agora, declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E me conte, você está pronta para esse novo começo?